Boa noite, começa agora a edição número 55 do programa O Parlamento, uma produção do Gabinete de Comunicação e Imagem da Assembleia Nacional, quinzenalmente aqui na Televisão Pública de Angola. De iniciativa legislativa do titular do Poder Executivo, a proposta do Orçamento Geral do Estado revisto para 2016 foi aprovada na Generalidade na 5ª reunião plenária extraordinária da Assembleia Nacional. Veja o essencial desta sessão. O Presidente da República, José Eduardo dos Santos, submeteu à consideração da Assembleia Nacional a proposta de lei de revisão do Orçamento Geral do Estado para 2016 no último dia 8 de agosto. Depois da apreciação do documento, as Comissões de Economia e Finanças e dos Assuntos Constitucionais e Jurídicos recomendaram a aprovação do diploma pelo plenário da Assembleia Nacional na Generalidade, que decorreu no dia 15 de agosto. Na sessão, o Ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Edeltrudes da Costa, apresentou a mensagem dirigida ao Parlamento pelo titular do Poder Executivo referente às razões que fundamentam a revisão do OGE para 2016. A estratégia macroeconómica do Executivo nos primeiros meses de 2016 foi condicionada pelo comportamento do preço do petróleo no mercado internacional, cuja média no primeiro semestre ficou em torno dos 37,5 dólares por barril, abaixo dos 45 dólares por barril previstos no OGE 2016. Retrato sobre o estado da economia nacional. O comportamento do preço do barril de petróleo influenciou significativamente o nível de captação de divisas, de modo que, para garantir a sustentabilidade da despesa pública e a manutenção das reservas internacionais líquidas, a moeda nacional, que se mantinha estável desde setembro de 2015, em torno dos 135 kwanzas por dólar americano, tem vindo a sofrer uma depreciação. Estratégia do Executivo para a estabilização do atual quadro macroeconómico. O objetivo estratégico da política macroeconómica, que se consubstancia na atual proposta do Orçamento Geral 2016 revisto, visa dar continuidade à criação de condições que permitam alcançar a estabilidade cambial, a estabilidade dos preços e, por conseguinte, a eficácia e eficiência da economia como um todo. Elaborada com base no preço médio do barril de petróleo de 40,9 dólares contra os 45 dólares iniciais, a proposta do OGE revisto de 2016 comporta receitas estimadas em 6.959.728.851.527 kwanzas e despesas fixadas em igual montante. A quinta reunião plenária extraordinária da Assembleia Nacional registrou declarações políticas. A crise econômica e financeira a que todos os países estão sujeitos exige para os países subdesenvolvidos como Angola um elevado sentido de responsabilidade na gestão de coisa pública e na racionalização dos recursos disponíveis. O Orçamento Geral do Estado inicial não está sendo capaz de cooptar as receitas preconizadas para a realização das despesas programadas. Em nosso entender, desde fevereiro, março de 2016, que se impunha uma revisão do Orçamento Geral do Estado de 2016, ajustando as despesas às receitas. Fomos chamando a atenção para o irrealismo e excesso de otimismo nas previsões orçamentais. Avisamos sempre que a enorme dependência ao petróleo traria ao futuro grandes problemas à economia nacional, que a inflação galopante traria um aumento das despesas públicas. O MPLA está convicto de que a solução definitiva para a crise que vivemos presentemente reside na diversificação da economia nacional e no aumento rápido e sustentado da produção nacional. O aumento da despesa com os investimentos públicos está em linha
com esta orientação estratégica. O diploma continua a priorizar o setor social. Foi aprovado na generalidade por 165 votos favoráveis do MPLA e da FENELA, 33 votos contra da UNITA e da Casa CE e 2 abstenções do PRS. Confira agora o resumo da terceira reunião plenária extraordinária da Assembleia Nacional, que decorreu sem a presença da oposição. Os deputados da Assembleia Nacional realizaram a sua terceira reunião plenária extraordinária no passado dia 11 de agosto para aprovação na generalidade de um conjunto de diplomas legais, com destaque para a discussão e votação dos 3 projetos de lei que compõem o plano de tarefas essenciais para as eleições gerais e autárquicas. Insatisfeitos com a inclusão dos mesmos na ordem do dia da sessão, a oposição abandonou a sala do plenário e justificou a sua decisão em conferência de imprensa. Nós estamos com um conjunto de leis sobre a mesa, leis que foram introduzidas num período de 2 semanas e que deveriam ter sido trazidas a esta Assembleia durante um ano completo. Na generalidade, o indivíduo não vem só e aprova de qualquer maneira. É necessário ter domínio e conhecimento prévio do que as propostas de diplomas legais rezam, para que em consciência possamos dizer se estamos de acordo ou não estamos de acordo. Entendemos que as questões da nação não estão diretamente ligadas à proporcionalidade parlamentar. Esta posição que nós tomamos hoje é mais uma chamada de atenção. Temos a consciência de que está difícil sair-se do espírito do partido único para uma democracia efetiva. Contudo, o presidente do grupo parlamentar do MPLA, Virgílio de Fontes Pereira, reagiu à postura da oposição e marcou a posição do seu grupo parlamentar. Embora a iniciativa legislativa seja da oposição e não conste de forma expressa do plano legislativo do MPLA, o interesse público e o sentido de Estado deve prevalecer para a consolidação da democracia, sem prejuízo do cumprimento rigoroso da Constituição e da lei. Na discussão na especialidade, os deputados do MPLA estarão atentos, engajados e atentos e serão rigorosos no tratamento das matérias que não tenham dignidade de lei formal, legitimidade política e procedimental e que não obedeçam ao rigor técnico exigível a um diploma legal deste cariz. A sessão foi, entretanto, retomada, mas sem a presença da oposição. O pacote legislativo da comunicação social passou na generalidade pelo crivo dos deputados da Assembleia Nacional, no decorrer da 4ª reunião plenária extraordinária. O pacote suscitou discussões e reações acérrimas entre os intervenientes. Acompanhe. A 4ª reunião plenária extraordinária da Assembleia Nacional, realizada no dia 12 de agosto, ficou marcada pela aprovação na generalidade do pacote legislativo da comunicação social. Presente na sessão, o Ministro da Comunicação Social, José Luís de Matos, procedeu à apresentação da proposta de lei sobre o Estatuto do Jornalista. Depois do exercício democrático realizado pelos parlamentares, o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas, Teixeira Cândido, em entrevista aos órgãos de comunicação, expôs a sua opinião sobre o diploma. Temos uma posição que é da classe jornalística e essa posição foi, primeiro, apresentada para todas as bancadas parlamentares, o que nós entendemos, e sim, há de facto o entendimento, nós temos a necessidade de termos de facto os instrumentos que regulam a nossa profissão. Vamos sim discutir, como o próprio Ministro disse, e nós estamos à disposição de contribuir. Nós achamos que as nossas contribuições foram acolhidas, é um bom passo, é um bom princípio, vamos continuar a discutir para que consigamos então conciliar todas as posições com aquilo que é a necessidade do país, ou seja, sabemos que a Constituição apresenta uma configuração quase que amarra isso, mas há situações que nós temos e podemos continuar a melhorar. Por outro lado, o diretor do Gabinete Jurídico do Ministério da Comunicação Social, Lucas Quilundo, esclareceu algumas dúvidas sobre o diploma. Os grandes benefícios foram, por mais do que uma vez referidos por Sua Excelência o Ministro, seriam fundamentalmente a redução ou o alívio das tensões que atualmente
vimos observando ao nível do universo comunicacional, a valorização dos profissionais através da atribuição de um título de habilitação respectivo, o facto de os diplomas, portanto, poderem acompanhar a evolução que a nossa sociedade e o mundo em geral vão conhecendo relativamente às novas tecnologias. Estamos aqui a referir a questão da convergência de plataformas de difusão e partilhas de informação e, em geral, construir um ambiente de harmonia para que o exercício da atividade de comunicação social, enfim, seja feita com o mínimo de conflitos ou de conflitualidade possível. Importa salientar que a lei sobre o Estatuto do Jornalista não tem efeito retroativo. O diploma segue agora para discussão e votação na especialidade. Para marcar o fim da 4ª sessão legislativa decorrida a 15 de agosto, a Assembleia Nacional realizou uma cerimónia solene de encerramento. O destaque vai para o discurso proferido pelo Presidente do Parlamento, Fernando da Piedade Dias dos Santos. A Assembleia Nacional realizou no passado dia 15 de agosto a cerimónia solene de encerramento da 4ª sessão legislativa da 3ª legislatura. Nesta cerimónia, a primeira secretária da mesa, deputada Emília Carlota Dias, fez a leitura do relatório de balanço do ano 2015-2016. No decurso da presente sessão legislativa, foram realizadas 10 reuniões plenárias ordinárias, 5 reuniões plenárias extraordinárias, 9 reuniões da mesa da Assembleia Nacional, 10 conferências dos presidentes dos grupos parlamentares, 10 reuniões dos presidentes das comissões de trabalho especializadas, 81 reuniões das comissões de trabalho especializadas, 3 assembleias do grupo de mulheres parlamentares e 18 reuniões do Conselho de Administração. Por sua vez, o Presidente do Parlamento, Fernando da Piedade Dias dos Santos, proferiu um discurso em que apontou algumas características que marcaram a sessão legislativa finda. Esta sessão legislativa foi caracterizada por enormes progressos legislativos e, sobretudo, pelo empenho comprometido de todos, o que tem permitido um diálogo franco e aberto sobre diversas matérias da vida nacional. O Presidente da Assembleia Nacional louvou a relação salutar entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Foram amplamente debatidos e aprovados nesta Casa importantes diplomas legais com contribuições úteis que enriqueceram ainda mais o debate político em sede das discussões na especialidade, permitindo uma aproximação de pontos de vista entre as várias forças políticas representadas nesta Casa das Leis. Fernando da Piedade Dias dos Santos deu ainda nota positiva à edificação das novas infraestruturas dos círculos eleitorais provinciais. As novas instalações da Assembleia Nacional permitem, pela sua arquitetura e acomodação, receber visitas guiadas de cidadãos, as quais permitem uma aproximação e interação informal entre os cidadãos e os deputados, seus dignos representantes. A qualidade do trabalho administrativo parlamentar foi referenciada e aplaudida pelo Presidente do Parlamento. Outro facto digno de menção é a edificação de novas infraestruturas ao nível dos círculos eleitorais provinciais, para albergar os gabinetes locais de apoio à atividade política dos deputados, junto do respectivo eleitorado, inauguradas durante essa sessão legislativa. E é com a cerimónia de encerramento do 4º ano legislativo da 3ª legislatura da Assembleia Nacional que pomos ponto final a mais uma edição do nosso programa. A nossa equipa vai continuar a trabalhar para si, para retratar-lhe a vida, a dinâmica e o dia-a-dia do Parlamento aqui na televisão pública de Angola. O Parlamento cada vez mais próximo de cada angolano. Boa noite.